Fala pessoal, então, professor Baraúna para mais uma aulinha. Essa aulinha é continuação, tá, da parte de membrana, então a gente falou da estrutura bioquímica dela, fosfolipídio, proteína, glicocálix, e agora a gente vai falar sobre a função da membrana, né, a fisiologia dela. Primeiramente que a função da membrana é isolar o meio interno do meio externo, então o componente citoplasmático, por exemplo, da célula, ele vai ser diferente do componente externo justamente porque existe essa membrana. É uma membrana que pode impedir a passagem de algumas substâncias, não de todas, atenção, de algumas delas, né? E aí por isso ela é chamada de membrana semipermeável ou membrana que tem permeabilidade seletiva, tanto faz, tá? Dentro desse conteúdo é importante a gente saber, por exemplo, a função da membrana no que diz respeito a substâncias polares, apolares, iônicas, carregadas. Então, isso daí tem que ficar claro no final da aula, tá? Mas, a priori, a gente precisa saber o seguinte. A gente fala de osmose, difusão simples, difusão facilitada. É importante você perceber o seguinte. Primeira coisa, definição de difusão. Não é difusão simples ou difusão facilitada, é difusão. Quando a gente fala de difusão, é simplesmente o processo de espalhamento das moléculas. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, Tá passando a ambulância. Então, quando a gente fala, por exemplo, difusão das partículas de perfume em um ambiente, então isso é um processo físico, não tem célula, não tem gasto de energia, não tem membrana, não tem nada. Você vai borrifar perfume no canto da sala, daqui a pouco essas partículas elas vão se difundindo. Obviamente que elas vão estar fazendo um processo físico, como eu falei, não existe nada biológico envolvido. Pegou corante, botou na água, aí aquele corante ele vai e ocorre difusão dele, então ele vai tendendo a homogeneidade, né? E aí, consequentemente, também não tem nenhum aspecto biológico. Então, naturalmente, é importante perceber que essas moléculas ou essas partículas, elas tendem a um processo de quê? De equilíbrio do gradiente. Gradiente de concentração é a variação na concentração de uma solução em relação à outra. Então, ela tem essa variação. E a tendência dela ao equilíbrio é físico. Existe o aspecto físico-químico, claro, dentro desse contexto. Não é biológico. Agora, tu imagina que eu boto uma barreira, que é a membrana, no meio desse gradiente. Então, ela vai servir simplesmente de quê? De bloqueio ou de permissão de passagem. Só que o número de substância que vai passar, a membrana é quem vai estar dizendo que pode ou não pode. Então ela pode deixar passar 10, deixar passar 100, deixar passar 200, e aí ela é um bloqueio. Por isso que dependendo dessa velocidade, de um lado dela pode ter uma concentração que é diferente da outra. Se a gente deixar lá vários dias, é muito importante perceber que vai haver essa homogeneidade, tá? Mas por um aspecto que físico-químico, não foi a célula quem fez. A célula só coloca essa membrana como barreira no centro, tá? Então, para que você entenda que quando a gente fala de transporte através da membrana, a gente não está falando simplesmente que é o processo biológico. É o processo físico-químico, mas que envolve uma membrana de uma célula. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. O transporte através da membrana é uma forma que a gente tem da substância entrar na célula ou sair dela, sempre sendo o quê? Tendo passagem por onde? Pela membrana. Então a membrana tem que ser transponível, claro, tá? Então ela vai estar permitindo passagem. A outra forma é o transporte em bloco. Transporte em bloco já envolve movimentação celular, movimentação de membrana, citoesqueleto, então já é um processo mais complexo, tá? Então são duas formas da substância entrar ou sair da célula. Uma, transporte através da membrana, a outra, transporte em bloco, ok? Quando a gente fala de transporte através da membrana, você vê que a membrana ela é fosfolipídica como em células proteicas, a gente já colocou isso. Substâncias podem passar pelo fosfolipídio ou substâncias podem passar pela proteína, ok? O que é que vai acontecer? Quando a gente diz que as substâncias estão passando pelo fosfolipídio, temos dois tipos de transporte. Osmose ou difusão simples. Quando nós temos proteínas responsáveis pelo transporte dessas substâncias de um lado ao outro da célula, a gente diz que a difusão é facilitada ou o transporte é ativo. Então vamos lá, fosfolipídio, osmose ou difusão simples. Proteína ou é difusão facilitada ou é transporte ativo. Só que o transporte ativo tem um porém. Ele é contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. Transporte passivo, que é osmose, nesse caso, ou difusão simples,
Ou, no caso de difusão facilitada, não tem gasto de energia. Então, o único que tem gasto de energia, transporte ativo, que são as conhecidas bombas, né, celulares. Você tem bomba de potássio, bomba de sódio e potássio, bomba de cloro, tá? Bomba de íon hidrogênio. Então, isso daí tudo é importante para que você perceba esse processo. Vamos começar com gradiente de concentração. Quando a gente fala de gradiente de concentração, a solução, ela primeiro tem que estar referenciada, ou seja, tem que ser uma solução em referência a outra. Então, essa em relação a essa, como é que ela está? É uma coisa de cor, né? Ele é mais amarelo ou menos amarelo? Não sei, eu tenho que ter uma referência. Ele é mais escuro ou ele é mais claro? Não sei, eu tenho que ter uma referência. Então, quando a gente fala de solução, a célula está mais ou menos concentrada. Não sei, depende do meio. Então eu preciso saber como está o meio para poder dizer como está a célula, tá? Porque eu digo 500 gramas de sal em 1 litro d'água. Eu não sei se isso é muito concentrado ou é pouco, vai depender de qual é a outra solução que eu estou criando. Sacaram a ideia? Tranquilo? Ouvi você dizendo que sim. Então, show. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Quando eu pego a célula, eu vou ter que saber se ela está mais concentrada do que o meio, menos concentrada do que o meio, ou se ela está isotônica, ou seja, se ela está igual ao meio, tá? Se ela estiver igual, uma molécula de água entrou, uma molécula de água saiu, uma molécula de sal entrou, uma molécula de sal saiu, então ela está em equilíbrio dinâmico, não é estático, tá? A substância que entra é a substância que sai. E aí ocorre o dinamismo físico-químico. Lembra que a célula, no caso, tem a membrana só como uma barreira. E o processo físico-químico é que está rolando ali, tá? Então, nesse caso, então, eu dei 3 nomes de solução: hipertônica, isotônica e hipotônica. Hipertônica é quando ela está mais concentrada que a outra solução. Isotônica é quando ela está igual. E hipotônica é quando ela está menos concentrada do que a outra solução. Ok? Então, hiper mais, hipo menos, iso igual. Tranquilo? Vou colocar aqui essa figura, tá? Você pode até apresentar uma dificuldadezinha em responder. Observa ela, 3 segundos, eu digo quem é isotônico, quem é hipotônico e quem é hipertônico. Quem é hipertônico, tranquilo? Então vai lá. Bom, agora que você respondeu, aí agora a gente pode passar para os transportes através da membrana, tá? Então, o que é que vai acontecer? A membrana celular, ela é uma membrana semipermeável ou de permeabilidade seletiva, tanto faz, tá? Se você for procurar realmente no Google, em alguns livros, membrana semipermeável, pode haver uma complicação na sua cabeça, porque elas podem definir assim: é a membrana que permite passagem de solvente, não permite dissoluto. E aí lascou, porque muito autor diz que nossa membrana é semipermeável. Se ela é semipermeável, será que só passa fluido? Né? Será que só passa solvente? Então, nesse caso, tem que ter muito cuidado. Então a gente vai dizer assim: membrana semipermeável ou de permeabilidade seletiva. É aquela que permite passar algumas substâncias e outras não, tá? Seja ela pela carga, seja ela pelo tamanho, seja ela pelo que for, tem algumas substâncias que não passam. Beleza? Quando eu coloco essa figura aqui, você percebe que eu estou avaliando só o fosfolipídio. Então só pode ter 2 tipos de transporte aqui. Ou seria osmose, ou seria difusão simples, tá? Não pode ser difusão facilitada porque usa proteína, nem pode ser transporte ativo porque usa proteína. Então, como eu tenho aqui o fosfolipídio, veja, ele está permitindo passagem de gases, permitindo passagem de benzeno, etanol, permite sim uma pequena passagem de molécula de água, tá? A gente vai ver que tem uma proteína aqui, que é a proteína canal, chamada aquaporina, mas ele permite essa passagem da molécula de água, a gente vai considerar. Porém, glicose, aminoácidos, íons, moléculas carregadas, elas não passam, elas vão precisar de proteína. Então esse grupo, ou difusão facilitada ou transporte ativo, esse grupo, ou osmose ou difusão simples, tá? Se eu considero que a água passa, eu considero osmose. Se eu considero qualquer outra substância, difusão simples. Então, difusão simples seriam gases e substâncias apolares de tamanho que permite sua permeabilidade ou passagem, tá? Osmose, passagem de água. Beleza? Então, o que é osmose? Passagem de água de uma solução para outra através de uma membrana. E difusão simples, passagem de gases ou substâncias apolares de tamanho ideal, óbvio, também de uma solução para outra através de uma membrana. Pode ser de fora para dentro da célula ou de dentro da célula para fora. CO2, por exemplo, no geral, para fora da célula. O2 para dentro da célula. Tranquilo? Para onde vai, não é a célula que decide. Quem vai estar decidindo para onde a substância vai, se é para dentro dela ou para fora dela, são os meios.
E aí o meio hipertônico, meio hipotônico, meio isotônico. Tranquilo? Beleza? Pronto, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre osmose. Osmose é o quê? Para ser bem direto, osmose é passagem de água através da membrana semipermeável de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica. Então aí você vê, observa a água passando de uma solução hipotônica, quando não tem soluto, para uma solução hipertônica. Então ela passa, ou seja, essa é aquela ideia que a gente estava falando da membrana semipermeável, né? Que permite passagem de solvente, não permite de soluto. Então isso, no caso, é chamado de osmose. Se eu pego a molécula de água e vou ver o comportamento dela numa solução igual, ou seja, a solução está isotônica, mas separada por uma membrana, a gente vai ver que passa a água de um lado para o outro e, obviamente, essa água volta, porque ela está isotônica. Porém, quando eu adiciono um soluto e essa solução agora se encontra mais concentrada, você vai ver que esse soluto ele vai ocupar as moléculas de água. Então, a cinética, obviamente, diminui do lado onde tem mais soluto. Então, o lado que não tem soluto, ele vai ter mais moléculas de água livre. E a cinética dela faz com que ela passe para a solução que tem soluto. Ou seja, de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Favorecendo o quê? O deslocamento de moléculas de água através da membrana semipermeável de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica. Então, espero que tenha ficado claro. Se eu pegar uma solução, por exemplo, isotônica, a quantidade de água que vai passar de uma solução para outra é a que vai voltar. Então, obviamente, por estar isotônico, a cinética, teoricamente, dessas duas soluções é a mesma. Então, não vai haver um predomínio de deslocamento de uma para outra. Então, vamos para o comportamento da célula vegetal e animal em relação à osmose. Quando a gente vai, então, para a célula vegetal, está aqui embaixo, e aqui em cima a célula animal. Então o que você tem é o quê? Você tem a hemácia, tem termos próprios para ela dentro da osmose, e tem a célula vegetal. Vamos analisar primeiramente os meios em que elas estão. Meio isotônico, tá? Então é igual dentro e fora. Meio solução hipotônica, então fora está hipotônica, então a célula está hiper. E o meio é solução hipertônica, então dentro está hipotônico. Tranquilo? Sempre nessa formatação. Então o que é que vai acontecer? Quando você pega aqui uma célula vegetal, ela está flácida, que é o mesmo que normal, tá? E ela está no meio isotônico, veja que é aquilo que a gente falou de difusão das moléculas. A quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Então não ocorre um processo estático, onde a água para de entrar ou sair. Na verdade, a quantidade que entra é a quantidade que sai, tornando o meio que, deixando o meio que isotônico, tá? Em relação à célula que também é isotônica. Na célula animal, da hemácia também, ela fica normal porque a quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Então essa difusão de moléculas ocorre nesse processo, a quantidade que entra é a quantidade que sai. Tranquilo? Aí, se a gente for para uma solução hipotônica, lembra, osmose é o deslocamento de moléculas de água de um meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Hipotônico para o hipertônico, então não esquece disso daí. A favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. Então aqui, ó, já que a solução está hipotônica, a célula está hiper. Então a célula começa a ganhar água. A célula começa a ganhar água. Célula vegetal tem parede celular estrutural, protege, firme, não permite que a célula vegetal rompa. Então ela aumenta, 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 o vacúolo fica grande, a membrana toca a parede e ela fica túrgida. A célula animal, ela passa da turgidez, ela fica túrgida, mas sofre ruptura. Essa ruptura, no aspecto geral, é chamada de plasmoptise, e no caso das hemácias, a gente pode chamar de hemólise. Hemo, quebra, hemo, sangue, lise, quebra. Então, a quebra das células sanguíneas. Se eu passo para uma solução hipertônica, o que é que vai acontecer? A célula está hipo, então ela começa a perder água, tá? A célula animal começa a perder água. A célula vegetal perde água, mas a parede fica na mesma estrutura. O vacúolo vai diminuindo um pouco, tá? E aqui, ó, a membrana se desloca da parede. E aí ela recua. A parede fica normal. Na célula animal, vai recuar, lógico, toda a membrana e a célula vai ficando o quê? Plasmolizada, tá? Ambas estão plasmolizadas. A molizada mole, né? Então seca, murcha, tá? Não é de lise. Então plasmolizada. E aqui existe um termo específico, novamente, para a hemácia, que é crenada. Então agora a célula está crenada. Isso é para a hemácia, tá? Plasmolizada, termo geral. Túrgida, termo geral. Plasmoptise, termo geral. Então túrgida, cheia. Plasmolizada, seca, tá? Murcha. Tranquilo? Flácida para a célula vegetal é normal. Aí tem uma atenção, que é o seguinte, eu falei a palavra murcha.
Se a gente está falando murcha para célula vegetal, existe uma especificidade para isso. É o seguinte, algumas cactáceas, cactos no caso, as células dela perdem água tão rápido, porque elas estão num ambiente seco, que ela, no caso, vai diminuindo o vacúolo, mas a membrana puxa a parede, ela faz isso dessa forma. A parede celular ela vai ficar assim, ó. Aí quando a parede celular fica assim, porque obviamente ela vai fazer o quê? Ela vai murchar, então ela vem parede celular com membrana com tudo, tá? Então elas vão obviamente tender a se aproximar, aí ela é chamada de murcha. Aqui ela está plasmolizada. Murcha tem uma vantagem, qual é? Quando chove e cai a água, ou ela vai ter acesso à água, o que é que acontece? Ela está assim, ela faz isso aqui, ó, gera uma pressão positiva e puxa a água mais rapidamente. Assim como a gente faz, por exemplo, né, nessa época de Covid, tá todo mundo com cabelo black power igual o meu, assim, né? Então, mega power, black, chow, frau, yes. E aí o que é que vai acontecer? Você tá usando muito shampoo. Vamos supor que acaba o shampoo. O que a galera faz? Geralmente é o quê? Bota o cotovelo no chuveiro, bota aqui o fiozinho de água, aí bota o pote de shampoo aqui, né, o que acabou. Aí ele vai ficar aqui para botar a água dentro do shampoo e balançar. Só que para agilizar o processo, o cara fica aqui, ó, apertando, ó. É ou não é? E aí quando ele aperta, aí faz isso. Quando ele solta, faz isso e puxa a água. É a mesma coisa da xerófita, entendeu? Então foi bom o exemplo, né? Principalmente para a época. Então nesse caso, ela gera uma pressão positiva. Então só para as xerófitas é que vai acontecer isso. Aqui, nas células que são normais, não são xerófitas, a parede fica intacta e a membrana é quem desloca. Membrana, não parede. Então como está sendo mostrado na figura. Beleza? Outra coisa importante, nosso plasma, ele tem uma concentração de 0,9% de NaCl. Então, o soro fisiológico, por exemplo, ele vai a uma concentração de 0,9% de NaCl. Se essa concentração da solução estiver acima, está hipertônica, nossas células vão começar a perder água. Se a concentração da solução estiver abaixo, ela está hipotônica e aí, consequentemente, nossas células vão começar a ganhar água, tá? Então, 0,9% de NaCl. Bara, precisa decorar isso para Enem? Veja, para Enem não, mas para as particulares e para as universidades federais, sim, tá? É importante você saber que a concentração isotônica é 0,9 de NaCl. Beleza? Tranquilo? Outra coisa, gente, uma coisa que é bem importante na osmose é o seguinte, veja, quando a gente fala que o transporte ele ocorre através dos fosfolipídios, são substâncias lipossolúveis. Só que a água ela não é lipossolúvel, claro, ela tem a polaridade dela. Mas a água passa através desse fosfolipídio. Só que 70% da água passa através de um canal proteico chamado de aquaporina e não através do fosfolipídio, tá? Isso é outro problema que é importante a gente ressaltar, mas que não é tão cobrado nas questões. Então, de fato, a osmose mais eficiente acontece por um canal chamado de aquaporina, que é proteico, mas é osmose, tá? E a minoria da água passa através do fosfolipídio, beleza? E aí eu botei essa questão só para a gente ver a história do papel, né? Que é uma membrana semipermeável, você pode botar um papel celofane, que é um experimento, onde você bota duas soluções, né? Solução de sacarose e a outra solução que vai estar hipotônica, e aí a coluna de água ela sobe, passando, obviamente, a aumentar o volume dentro do pistão, dentro do cilindro. Se eu ponho um pistão e empurro, essa água volta, que é aquela questão da osmose reversa. Quando a gente aplica uma pressão externa, há, obviamente, uma solução que é hipertônica e, obviamente, contra uma membrana semipermeável. Se a membrana é semipermeável, passa solvente, não passa soluto. Resultado, sob pressão, a água vai passar para outra solução e o sal ou o soluto vai ser retido. Isso a gente chama de osmose reversa, porque, de fato, era para passar de uma solução hipotônica para uma hipertônica. Porém, como eu estou adicionando uma pressão externa, está ocorrendo o inverso. Tranquilo? Mas o destaque disso aqui é só a questão da aquaporina, beleza? Não em relação à figura, mas em relação à teoria mesmo, tá bom? Então lembrar que tem esse canal. Mas a minoria das questões vai pedir isso para vocês, lembrem-se, ok? Tranquilo? Valeu. Bom, aqui nessa imagem agora a gente está vendo os outros tipos de transporte através da membrana, né? Então é importante a gente perceber o seguinte. Aqui eu estou vendo a difusão simples, então aqui, ó, vai ser gases e substâncias, por exemplo, que são lipossolúveis, né? Etanol, benzeno, etc. Aqui, difusão facilitada através de uma proteína, que pode ter aqui, ó, portões, tá? Ela pode abrir e fechar, que no caso ela vai permitir passagem ou não, vai depender do estímulo, que é uma proteína chamada de proteína canal. E a outra, no caso, que é a carreadora.
a proteína carreadora ou permease. Nesse caso, são proteínas que têm movimentação cinética, favorecendo, né, que chama-se de ping-pong esse movimento, né? Então, favorecendo a passagem de substância do meio hiper, não existe, né? Do meio hiper para o meio hipo, tá? Então, a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Alguns autores chegam, no caso, a declarar a difusão facilitada por canal como difusão simples, tá? Então, eu não sei em que região do país você está vendo esse vídeo, mas aqui, pra gente, em Recife, a gente considera canal e permease como sendo difusão facilitada, principalmente nas questões. Então é importante você saber qual é a banca do vestibular que você vai realmente se submeter para você classificar esse tipo de transporte. Transporte através de canal, ele pode ser considerado difusão simples, ok? Tem livro que não comenta nada, porque ele se omite, tem livro que se posiciona como difusão facilitada e tem livro que se posiciona como difusão simples, ou seja, é um caos. Né? No ensino superior é fácil de você fazer isso, porque você pegar referência, você pegar, logicamente, artigo, e tá lá, acabou. Agora, no ensino médio tem essa dificuldade, tem esse problema, tá? Mas isso é um erro, talvez sim, de comunicação, de questão de temporal, porque ela já foi classificada como tal e parará. Eu não quero dar ênfase aqui à difusão facilitada através do canal, tá? Como tem que ser, mas eu vou dizer que pode ser. Para quem vai aplicar prova, para quem vai fazer prova em Recife, é importante dizer que difusão facilitada, ela vai ser por canal ou permease, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, do hipertônico para o hipotônico, favorecendo o equilíbrio. Tranquilo? Já o transporte ativo, a proteína é uma permease, porém que tem sítio de ligação para ATP. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer o inverso da difusão facilitada. Ela vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí é contra o gradiente de concentração, porém tem que ter gasto de energia biológica. É o que acontece, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, na bomba de sódio e potássio. Deixa eu ver ela aqui. Tá aqui, ó, a bomba de sódio e potássio. Você vê que, por difusão facilitada, o potássio seria colocado para fora da célula. Na bomba de sódio e potássio, que tem gasto de energia, o potássio é colocado para dentro da célula. Numa difusão facilitada, o sódio ele entra na célula. Num transporte ativo, esse sódio sai da célula. Essa proteína tem que ter um sítio de ligação para ATP, porque ela é uma bomba de sódio e potássio. Isso daí para, obviamente, a parte de transmissão de impulso nervoso, reequilíbrio, desequilíbrio iônico. Então, existem os casos específicos para isso daí, tá? Então, aqui você tem a bomba de sódio e potássio contra o gradiente de concentração e aqui você tem as proteínas de difusão facilitada. Já falei que essas proteínas no tipo canal, por exemplo, que é o que passa o íon, né? As permeases passam glicose, aminoácidos, vitaminas e as proteínas canal aqui, ó, passam íons. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, algumas delas podem ter as portinhas, né, as porteiras, que abrem e fecham dependendo do estímulo, tá? Então isso daí também é importante, mas a gente não vai detalhar agora, tá? Uma coisa que é muito importante aqui perceber é o seguinte, quando eu tenho as proteínas de transporte, elas são específicas para aquele soluto, tá? Ou aquele substrato. Então elas podem funcionar como enzimas, sim. Podemos dizer até que elas funcionam como enzima. E aí elas vão acelerar o processo de passagem. Então essas proteínas, elas funcionam da difusão facilitada, canal ou permease, como aceleradoras, como enzimas, como proteínas que vão realizar esse processo. Tranquilo? Beleza? Então nesse caso a gente diz osmose e transporte de água, difusão simples de gases e substâncias lipossolúveis com tamanho que permita passagem pelo fosfolipídio, difusão facilitada, canais iônicos, que são principalmente os íons que estão passando, e permease, que aí vai passar glicose, aminoácido, vitamina. E as bombas, que são transporte ativo. E aí, consequentemente, elas vão permitir passagem de íons. Existe um detalhamento aí de cotransporte, uniporte, contratransporte, né, que é o simporte ou uniporte, ou cotransporte, perdão. Só que ele não é
do ensino médio, tá? Então não precisa você se preocupar com isso para as provas de Enem, nem muito menos para as provas regionais daqui, tá? De Recife. Então nesse caso fica tranquilo que não tem problema. Para ensino superior, sim, você precisa saber o que é um cotransporte, o que é o simporte ou cotransporte, um antiporte, tá? Transporte ativo secundário de glicose também é importante, mas para o ensino médio a gente não tem esse alto grau de importância dentro do nosso conteúdo. Tranquilo? Beleza? Vou colocar uma figurinha da membrana para você determinar cada um, como a gente sempre faz, e aí a gente finaliza então nossa aulinha, tá bom? Beleza? Então vai lá, responde.